Estamos começando mais um episódio do podcast Vai United. Seja muito bem-vindo, obrigado por dar play. Vamos falar sobre David Moyes. E para falar desse mini querido, ninguém mais, ninguém menos do que Guilherme Rodelli como convidado, um jornalista pós-graduado em jornalismo esportivo, então é alguém que sabe muito para falar com a gente. Se apresenta aí, Gui. Fala, Lucas, meu querido. Primeiramente, queria dizer que é uma honra poder estar participando do podcast do Vai United, um projeto assim que tem total apoio meu. Com certeza vou acompanhar todos os episódios, já ouvi os outros. Estou super empolgado em gravar aqui com você, super empolgado para a continuidade desse projeto também. Muita gente provavelmente não me conhece, né? Aliás, não sou ninguém no meio do United. Tento ser só uma pessoa que gosta de falar do United. Tenho essa pós-graduação em jornalismo esportivo, como você falou, mas assim, não trabalho exatamente com jornalismo, meu ganha-pão é outro, mas para falar de United eu estou sempre disponível, sempre disposto. Já criei muito conteúdo sobre United, já escrevi texto, já fiz parte de várias páginas que falam do Manchester United, já fiz vídeo também sobre os jogos do Manchester United. Estou acostumado a sofrer bastante, né? Estava mal acostumado com o Sir Alex Ferguson, mas depois que ele saiu, me acostumei a mais sofrer do que ficar feliz com o time. E é bom a gente ver que agora em 2023, com o Erik ten Hag, desde 2022 no caso, né? A gente está tendo uma pontinha de felicidade, uma pontinha de esperança que o trabalho dele continue nessa crescente. Apesar de que o assunto de hoje não é tão feliz para a torcida do United. Quem lembra, provavelmente estará de acordo com a gente. Quem não chegou a ver esse período tenebroso, essa temporada tenebrosa do Manchester United, essa era, entre aspas, de David Moyes no comando dos Red Devils, vai poder, por esse podcast, espero, ter uma breve noção. Lógico, um pouco com a nossa opinião, obviamente, né? Mas a gente vai tentar ser o mais criterioso possível aqui para falar o que o Moyes fez e principalmente o que ele não fez no comando do maior time da Inglaterra. É isso, né, gente? Então, como vocês puderam perceber, o Gui já deu a letra. A gente estava muito acostumado a ser feliz com o Sir Alex e, infelizmente, não foi tão bem assim com o David Moyes. O que acontece, galera, é que a gente sabe que, por exemplo, na RDTT, na galera que acompanha a gente no Twitter, tem muita gente que é jovem. Então, tem torcedor que começou a torcer para o United por causa do Pogba, por causa do Ibra, por causa até mesmo do Cavani. Eu conheço gente que começou a torcer para o time por causa do Lingard. Então, tipo assim, a É gente. demais, né? É sério, juro. Então, a gente acaba tendo essa imagem de que muitos não acompanharam o passado. E óbvio, existem vídeos e tal, mas explorar o passado é um negócio que ninguém vai fazer de fato, porque já passou. Mas é para isso que a gente está aqui no Vai United. Então, só dando uma breve pincelada, galera, o David William Moyes nasceu em 25 de abril de 1963 e é um treinador e ex-futebolista escocês. Quando ele jogava bola, ele atuava como zagueiro. E hoje em dia, como treinador, ele trabalha pelo West Ham. O David Moyes foi anunciado oficialmente pelo United no dia 9 de maio de 2013. Ele foi o nome escolhido para substituir ninguém mais, ninguém menos do que o Sir Alex Ferguson, que havia anunciado sua aposentadoria. Muito triste, por sinal, né? Inclusive, eu acredito que não só eu, como o Gui e talvez muitos ouvintes tinham a sensação de que dava mais, né? Óbvio que a gente tinha um receio pela saúde, questão de estresse, questão familiar, mas eu pelo menos fiquei com esse gostinho de que ele podia ter feito uma transição melhor. Mas aí a gente já começa a entrar num dos grandes problemas, que é essa questão da transição. Então a gente critica muito os Glazers por inúmeros motivos, mas essa transição eu acho extremamente problemática, Gui. Com certeza, e acho que esse é um dos pontos que a gente pode colocar na prova de inocência do Moyes, num dos poucos pontos de inocência do Moyes, que é uma transição conturbada. O United, obviamente, sabia que o Ferguson ia sair no final da temporada, deixa um time campeão, e ele vem para substituir simplesmente o maior técnico, talvez, da história do futebol. Um cara que ficou 26 anos no Manchester United, ganhou todos os títulos possíveis. Então, o Moyes, um treinador humilde, entre aspas, do Everton, e humilde até porque depois não conseguiu fazer nenhum bom trabalho, chega para substituir um cara do tamanho do Ferguson. É um peso muito grande para um cara que não tinha
nem um terço desse tamanho, nem, sei lá, um décimo desse tamanho para assumir, talvez, naquele momento. Né? Ele não tinha ganho nenhum título pelo Everton. Na vez que conseguiu chegar para classificar para a Champions League, foi eliminado pelo Villarreal, não chegou à fase de grupos. Então era um treinador que, assim, não tinha mostrado, pelo menos para mim, em estilo de jogo, algo que pudesse ser similar, e nem em questão de resultados expressivos. Lógico, você chegar com um Everton tentando classificar para uma fase de grupo da Champions é um feito muito grande, ainda mais numa liga tão competitiva quanto a Premier League. Mas, assim, de novo, o peso é muito grande, o nome Ferguson é muito grande para cair no colo assim do David Moyes num período de tempo assim muito rápido. Se eu não me engano, o nome do Moyes foi veiculado, acho que lá para março ou abril, como favorito para assumir. Eu lembro que na época eu até fiquei empolgado em partes assim por saber que era um cara que que tinha feito algo relevante, entre aspas, com o Everton. Mas assim, de novo, nenhum nome que chegasse naquela época seria fácil. Né? Por mais que pegasse um time campeão, etc, etc, toda a estrutura do Manchester United, não seria fácil pelo passado do Ferguson. Tanto que, mesmo depois do Moyes, o United teve dificuldades em achar o treinador certo. Né? Então, era um cara que chegava ali para assumir uma... É você sair da... Lógico, com todo respeito ao Everton, mas sair da empresa do interior de São Paulo aqui para assumir uma multinacional na capital. É mais ou menos isso. Então, talvez o Moyes não tinha todo esse tamanho e se mostrou depois não ser um treinador para todo esse tamanho de clube. Né? E além disso, né, para terminar essa defesa inicial do Moyes, aconteceram duas coisas importantes nos bastidores do Manchester United nessa época, de 2000, lá pelo meio de 2013. Né? O David Gill, que era um homem importante lá nos bastidores, ele sai junto com o Ferguson. E olha só quem assume. Teve o Ed Woodward sendo o responsável pelas negociações do Manchester United, assumindo no mesmo período que o David Moyes. Então essa junção de fatores também prejudicou o trabalho do Moyes naquela temporada. Assim, não estou querendo isentar o que ele fez, até porque, de novo, ele tinha um time campeão em mãos, mas a saída do Gill e a entrada do Woodward, que a gente, pelo menos nesses últimos anos, recentemente, aí, conhece bem o que ele não fez pelo United, prejudicaram bastante o que o Moyes poderia ter feito pelo Manchester United. E impressiona, né, Gui, essa situação de, por exemplo, o Everton, obviamente, melhorou sob o comando do Moyes, chegou quase lá, né? Então a gente está falando de um time que se classificou aos playoffs da Champions, a gente está falando de um time que foi para a final da Copa da Inglaterra, mas a gente também está falando de um cara que ele não consumou de fato, né? Os grandes momentos do trabalho dele são enormes quases, né? Então, ele perdeu ali, foi eliminado na Champions pelo Villarreal, tipo, no próprio Goodison Park. Então a gente está falando de perder para o Chelsea na final da Copa da Inglaterra, enfim, várias questões bem amargas. E é o que você falou, né? Eu acredito que não existia reposição grande o suficiente para você suprir a saída do Sir Alex, porque a gente está falando de um cara que tipo assim, não é maior do que o nosso clube, mas o nosso clube é do tamanho que é por causa dele, entendeu? Então, tipo assim, a gente tá falando de um cara que é do tamanho do nosso clube. Eu acho que é o único técnico que eu vou falar isso na minha vida, porque, assim, não é questão de um bom trabalho. A gente tá com essa série que chamado Eras, mas a única era, de fato, é a do Sir Alex, porque a gente tá falando de mais de 2 décadas de trabalho. Isso é muito tempo. Então eu tenho a ligeira impressão de que tem gente aqui que vai ouvir a gente que nem tem 2 décadas de vida. Então o cara ficou 26, 27 anos. Né? Exatamente. Então a gente está falando de um cara que ficou 26, 27, quase 30 anos comandando o mesmo time. Então, ajustando os mesmos jogadores. Então, do roupeiro ao faxineiro, ao dirigente, todo mundo já estava acostumado com aquele cara. Então a gente está falando de um técnico excelente em gestão de grupo, sabia detectar uma laranja podre com uma facilidade absurda e sabia abrir mão daquele teor técnico
por mais que fosse fazer falta. Então o Beckham fez gracinha? Não, Beckham, vai para lá. O Pogba surgiu da base, cheio de guerre, cheio de historinha, Mino Raiola. Não, vai embora. Então a gente está falando de um cara que tinha muito controle, tanto dentro de campo quanto fora de campo. E aí chega o Moyes, que estava acostumado com um Everton muito mais operário. E aí a gente está falando de todos os jogadores daquele atual elenco do United, de 13 e 14, terem mais títulos do que o David Moyes na carreira como técnico. Então, assim, era o cenário de uma tragédia completamente anunciada. Inclusive, para dar um breve refresco ou apresentar para você, caso você não se lembre do elenco do United, a gente já tinha o De Gea como goleiro titular, a gente tinha o Lindegaard ali meio que como reserva, enfim. A gente também tinha alguns zagueiros que infelizmente são populares e nomes conhecidos até hoje, como Phil Jones, Johnny Evans, Chris Smalling, mas nem só de tristeza vivia o homem. Então a gente tinha Vidic, a gente tinha Ferdinand, a gente tinha Evra, obviamente todos os três em fim de carreira, mas a gente continha esses caras no elenco, e isso é muita coisa. Então a gente também tinha o Valência, o Young, o Fábio, o Rafael, a gente tinha bastante gente, entende? Então a gente tinha Van Persie, a gente tinha Rooney, a gente tinha nome para ficar em uma posição melhor do que 7º colocado na Premier League, né, Gui? Com certeza, e muita gente dos defensores, dos poucos defensores que existem do David Moyes, não sei como, mas existem, eles, para defender o Moyes, falam num elenco envelhecido do Manchester United, que na temporada anterior, com os caras um ano mais jovem, tinham sido campeões. Só que se a gente olhar a idade desses caras lá em 2013 e 2014, só 5 jogadores desse elenco tinham mais de 30 anos. E não eram quaisquer jogadores. Esses 5 que tinham mais de 30 eram Ryan Giggs, Ferdinand, Vidic, Evra e Carrick. Sendo que Vidic e Carrick estavam com 31. Ou seja, não tinham passado tanto assim dos 30 para falar que, nossa, meu Deus, o elenco realmente está envelhecido. Essa questão de elenco envelhecido não se sustenta quando a gente pega e olha a idade de cada um. E lembrando, de novo, né? Repetindo, os caras tinham sido campeões um ano antes. E aí é a questão de mentalidade. Um técnico do Everton chegando num clube como o Manchester United. Eu não gosto de falar isso de muitos treinadores, mas acho que nessa situação é até válido, porque a gente olha para o Moyes e fala, ganhou o quê para chegar no Manchester United, né? Porque o Alex Ferguson, antes do Manchester United, ele tinha sido campeão escocês com o Aberdeen, que não é um time tão tradicional, e disputa com Rangers e Celtic, que tinham uma hegemonia gigantesca antes do próprio Aberdeen ser campeão com o Ferguson. E chega numa final europeia com esse mesmo Aberdeen para ganhar de ninguém mais, ninguém menos que o Real Madrid. Então, existe uma história aí, uma bagagem para o Ferguson chegar, até com uma certa moral, no Manchester United. Não é o caso do David Moyes. Eu acho que muito mais pela preferência do Ferguson pelo Moyes, pelo fato dele ser escocês também, talvez isso tenha alguma relação, mas, assim, as credenciais do Moyes, pelo menos para mim, nessa minha visão que eu tenho aqui, que eu citei, não eram as ideais para ser o treinador do Manchester United, ainda mais naquele momento, porque você pega um time com uma mentalidade extremamente vencedora, e o Ferguson até fala isso no livro dele também, sobre liderança, que o difícil não era nem ser campeão, quer dizer, lógico que era difícil ser campeão, mas você manter a motivação desses jogadores que acabaram de ser campeões para ser campeões de novo, é mais difícil ainda. O Guardiola fala isso também, o Mourinho fala isso também nos livros deles. Então, um cara que não ganhou nada tem que chegar num clube gigantesco com caras campeões e motivar eles a continuar ganhando. Não bate as ideias, e dentro de campo a gente viu uma das piores temporadas do Manchester United na história da Premier League, superada recentemente pelo nosso amigo Ralf Rangnick, que nem vale a pena ser citado. Por incrível que pareça, vai ter um episódio só para falar deste mini querido do Ralf Rangnick também, porque depois de tudo que ele fez a gente passar, ele merece
Dormir com a orelha quente também, para ele ficar esperto. Com o Ó, alemão foi complicado. ele foi difícil. E eu ouso dizer que ele só não foi mais difícil do que o próprio Mois. Ou ele foi tão ruim quanto. É porque já faz É uma tempo. competição boa, competição boa. Eles estavam se esforçando bastante. Mas aí, Gui, a gente tá falando aqui, poxa, tinha muita gente boa no elenco, tinha muita gente capaz. A galera já não era tão mais velha assim quanto a gente está acostumado a pensar hoje em dia. Porque hoje em dia a gente olha para essa galera, todo mundo muito aposentado, né? O Rooney emendando carreira de técnico, já foi técnico nos Estados Unidos, já foi pro Derby County, nananã. E aí a gente fala assim, mas poxa, quem que o Moyes trouxe com ele, né? E aí a gente vai falar de um dos nomes mais subestimados dessa era recente do Manchester United para mim, que é o Juan Mata. A gente trouxe o Mata do Chelsea, então a gente está falando... Pensei que você ia falar do Fellaini. Não, não. Tô com medo já. É para você ver, né, como é que é a faca de dois gumes, né? A gente tem o Juan Mata chegando do Chelsea com 25 anos de idade, por 44, quase 45 milhões de euros. E é importante a gente ressaltar que o Juan Mata ganhou tudo que ele podia ganhar com a Espanha, né? Tudo. A gente está falando de aquela geração vitoriosa que tinha todo aquele glamour de Real Madrid, de Barcelona, tinha um Juan Matinha ali perdido no meio, dentre os queridos. E aí a gente está falando também de um time que foi finalista e campeão da Champions League, aquele Chelsea liderado por Frank Lampard, por Didier Drogba. O Juan Mata estava no meio daquela brincadeirinha, não estava não, Gui? Sim, foi titular, se eu não me engano, na final. E na temporada seguinte, eu não tenho certeza se foi ele o eleito no final da temporada, mas ele foi um dos melhores jogadores do Chelsea em 2012, 2013. E tem um jogo muito emblemático. Eu não vou lembrar a data agora, porque eu sou velho e já passou bastante tempo. Mas tem um jogo muito emblemático no Stamford Bridge, Chelsea e Manchester United, que o Juan Mata acaba com o jogo, faz gol de falta, dá 2 assistências, ele destrói o Manchester United na temporada 12-13. E assim, vem com moral para o United, né? Já era um desejo antigo. Se eu não me engano, disputou a contratação com o Chelsea quando ele ainda era do Valência, o United. E depois ele faz duas grandes temporadas no Chelsea, né? Do título da Champions e a seguinte. Entra em baixa na 2013-14 e em janeiro é contratado pelo Manchester United, que dá para a gente uma esperança, né, de ter um armador ali que faltava naquele time, né? Porque se a gente olhar as opções ali, não tinha nenhum jogador assim cerebral, camisa 10, no caso o Mata 8, mas nenhum camisa 10 ali que jogasse pelo centro do campo, como era o Mata. Pois é, né? E cara, eu falei que o Juan Mata era muito subestimado e eu acredito que ele ainda seja, porque, por exemplo, existe uma cultura nacional aqui no Brasil de queima de técnicos, né? Então os técnicos dão errado e a gente vê técnico rodando em 3 meses, sendo que 3 meses não é tempo suficiente para você implementar um trabalho. Enfim, o que eu tô falando é que eu acho que o Juan Mata foi um dos jogadores que teve não só momentos, mas a sua carreira bem, tipo assim, atrapalhada pelo United. Eu odeio usar esse termo porque muita gente leiga e até meio superficial fala: o United é cemitério de jogador, cemitério de carreira. Mas é que no caso específico do Juan Mata foi realmente muito prejudicial, porque, não, um joga com 3 zagueiros, outro joga com ala, outro joga com ponta. O Juan Mata vai fazer a direita, vai fazer a esquerda, vai fazer o meia central, vai fazer o meia atacante, vai fazer o segundo atacante. Então, enfim, o Juan Mata ricocheteou por todo o campo no United com vários técnicos e mesmo assim possui números de gols e assistências consideráveis, entende? Então a gente está falando de um jogador que foi um dos que mais criou nessa época de ostracismo. Então eu guardo o Juan Mata com muito carinho e, enfim, eu só gostaria de aproveitar esse espaço para dizer isso. Um cara... Infelizmente ele não deu certo, não deu sorte, né? No período que ele teve no United, pegou Exato. Moyes, Van Gaal, depois um pouco do Mourinho, que não utilizava muito ele. Foi complicado, uma E pena. aí, e é impressionante o brilhantismo técnico e tático e cerebral do Juan Mata, quando em uma temporada com o Solskjaer,
atuando basicamente só por Copas Nacionais, ele consegue o prêmio de melhor jogador do mês. Pois é. Então Exatamente. a gente tá falando de um cara que teve um potencial muito desperdiçado. E a gente não tá falando de um cara que reclamava de ser banco, de um cara que ia pra Jamais. festa. A gente tá falando de um cara comprometido que tava ali e muita gente ou não sabia usar ou não queria. Então eu fico realmente muito chateado. Mas assim, como nem tudo são flores, e o nosso querido Gui já ressaltou, a gente também teve essa janela trazendo Fellaini, Marouane Fellaini para o nosso time. Cerca de 32 milhões de euros Ai, ai, serei trouxeram cancelado. Serei cancelado no Twitter depois do podcast quando eu falar do Fellaini. trouxeram o belga mais carismático da história para o time do Manchester United. E aí, meu querido Gui, eu quero que você dê a sua canetada sobre essa transferência. Terrível. Eu acho o Fellaini um jogador assim que, igual um amigo meu falava, a gente olha para o Fellaini e não consegue falar, olha, essa característica dele é muito boa. Ele não tem nenhuma característica boa. A gente não sabe nem exatamente qual a melhor posição do Fellaini. Ele jogava como um meia avançado no Everton, que pisava bastante na área. Às vezes até jogava como centroavante, foi utilizado várias vezes pelo Van Gaal como centroavante. Mas o Moyes utilizou ele muito mais como um segundo volante, só que é um cara que não tem qualidade no passe, não tem muita qualidade na chegada, não ajuda na saída de bola, é um cara que tem dificuldades técnicas. Ah, mas ele era bom de cabeça. Para viver de cruzamento na área também é complicado, né? Um estilo de jogo que também não se sustenta. Lógico, você tem um cara desse assim para jogar para o final do jogo, precisando do resultado, é uma coisa, mas um cara para ser titular, um cara que foi mais pro United por ser um jogador querido do Moyes, que dava certo no estilo de jogo do Everton, do que por qualquer outra coisa, do que por qualidade mesmo. Eu nunca achei o Fellaini um jogador de qualidade que sequer chegasse perto do nível do Manchester United. Acho que o nível dele sempre foi de Everton e nada mais acima. Então, assim, você percebe a raiva na minha voz, né? Dá Porque para notar. realmente, porque realmente, a partir do momento que ele entrava em campo pelo Manchester United, o estilo de jogo já mudava, porque toda hora ele estava dentro da área esperando receber um cruzamento. E aí era só cruzamento para a área, só cruzamento para a área. O jogo não se sustenta dessa forma. De novo, há cenários que sim, ok, você precisando do resultado no final do jogo, no abafa ali, ok, é até aceitável. Mas sempre que o Fellaini pisava em campo, o estilo do jogo do Manchester United mudava, e isso não era só com o Moyes. Isso que é o problema, né? O Moyes, Exato. além do que ele fez no Manchester United, ele deixou o Fellaini como legado. E aí Inclusive, um legado complicadíssimo, né? Porque, por exemplo, terrível. você fala de alçar a bola na área, e é assim, óbvio que eu tenho lembranças da época do Moyes, mas assim, eu lembro muito do Van Gaal, muito do Van Gaal. A bola chegava a Sim, passar um sim. pouquinho da frente do campo, assim, já chutava para dentro da área, nem cruzava, não, chutava. Sim, E foram assim, vários jogos que ele escalou o Fellaini de centroavante, sendo que o próprio Van Gaal tinha Van Persie no elenco também, tinha, eu ia falar o Welbeck, mas não, né? Não dá. Mas teve Titiarito por um teve tempo. Titiarito. Outro nome que eu É, achei que essa transição prejudicou muito foi o próprio Tite, é muito subestimado também. Mas sim, teve enfim, Depay, teve Marcial, mas preferia escalar o Fellaini de centroavante e cruzar a bola para ele. exatamente. E aí, cara, é impressionante porque você fala do Fellaini com muito rancor e não é sem motivo. Mas assim, hoje, já que ele foi embora, assim, já que ele está bem longe, eu consigo Graças olhar a para Deus. ele com até tipo assim, não é com carinho, mas é com algum humor, sabe? Assim, para quem não viu o Fellaini em campo pelo United, primeiramente agradeça. Mas, assim, em segundo lugar, era tão trágico que chegava a ser cômico. Porque, assim, era um poste, era um cara muito alto no campo, assim. Então a gente tá falando de um cara que tinha, sei lá, seus 1,90 e tantos, quase 2 metros. E aí, tipo assim, ele não tinha muito ritmo de jogo, ele não tinha muito controle, e a gente tava com. Desengonçado. A gente tava acostumado com o Carrick, com o Fletcher, o Scholes tinha aposentado há pouco tempo. É um gap
pequeno, né? Um gap A pequeno gente entre tá Carrick, Scholes para Fellaini. pô, a gente tá acostumado com o Rooney, por exemplo, que era um centroavante, que virou ponta, mas que aí, tipo assim, você jogava a bola no Rooney no meio campo, dominava com a perna ruim, dava uma fatiada com a perna ruim mesmo, a bola ia girando no pé de alguém, entendeu? E aí a bola chegava no Fellaini. Gente, desculpa, mas assim, era muito engraçado de assistir. E assim, eu acho que o Mourinho, tanto o Van Gaal quanto o Mourinho, eles tentaram eles ajudaram de alguma maneira a limpar um pouquinho dessa imagem super suja que o Fellaini tem com você em relação a mim. Então, assim, existia uma FA Cup ali, uma Carabauzinha que na época nem chamava Carabao, mas enfim, ele fez parte do processo, né? Então, assim, é alguém que hoje em dia eu não olho com ódio, nem com carinho. Mas é o que eu falei, eu olho com muito humor. Porque eu lembro de cada raiva que eu passei, assim, às vezes você tava xingando ele. Porque, por exemplo, era muito recorrente, gente, esse negócio de jogar bola na área pro Fellaini. Parecia que o time desligava todos os interruptores de pensamento, de jogada, e bola no Fellaini, bola no Fellaini. Só que acontece que às vezes funcionava. E aí, quando funcionava, era muito maneiro. Para efeito de comparação, quem assiste hoje o McTominay e acha o McTominay ruim, o Fellaini era pior, eu acho. Ó, briga forte. É o que eu tô te falando. Hoje em dia, o Fellaini é só uma memória. Então, para mim, ele é uma questão de humor. Ele já não é uma questão de problema. Mas, assim, o McTominay é melhor, sim. O McTominay tem mais. De bola jogada, assim, o McTominay tem mais. Apesar de eu achar que o Fellaini talvez tenha sido mais decisivo para o United do que o McTominay. Mas aí são outros 1.500, né? Com certeza. E aí, Gui, já que a gente está se alongando, falando sobre coisas ruins, sobre Moyes, sobre Fellaini, é bom a gente lembrar que tudo que é bom dura pouco, mas às vezes tudo que é ruim dura pouquinho também. Tô falando isso porque o nosso querido David Moyes não conseguiu se manter 2 temporadas no nosso comando, né, cara? Ele basicamente teve uma temporada de trabalho. Teve sim, foram 10 meses. Ele é demitido, acho que faltando poucos jogos, 3 jogos para a Premier League acabar. O Giggs assume como interino no finalzinho. Mas é aquilo que eu falei: o nível de exigência do Manchester United é muito alto. Não dá para você perder uma temporada inteira com um time campeão e fazer um jogo, ter um desempenho com o time que ele tinha em mãos do jeito que ele teve. Então a exigência foi muito alta. Ele tem jogos memoráveis de forma negativa nessa temporada. Tomou goleada para o Manchester City no Etihad, que se eu não me engano acho que não era Etihad ainda, ou já era, não lembro. Mas toma um 4-1 no comecinho do campeonato para o Manchester City. Depois, quando vai jogar em Old Trafford contra Liverpool e Manchester City também, toma 3-0 dos dois. Então, assim, foram resultados decepcionantes. Perde para Tottenham, é eliminado na Champions League. Tudo bem que o confronto era dificílimo e foi contra o Bayern de Munique, que tinha sido campeão na temporada anterior, mas, inclusive, se eu não me engano, acho que tem o primeiro jogo, o Manchester United é prejudicado também. Normal, normal. Inclusive, muito pouco falado, né? Como a gente sempre. Exatamente, até hoje, inclusive. Mas foram resultados, não só resultados, desempenhos que não estavam de acordo com o time que ele tinha. Vale ressaltar, lógico, que o Rooney, inclusive, pode entrar até na sessão de defesa do Moyes. Estava até negociando com o Chelsea, flertando com o Chelsea no começo da temporada, mas depois teve aquele acordo que ele iria continuar, e foi um jogador importante ainda para os bons resultados que o United teve. Mas assim, era decepcionante, era angustiante ver aquele time jogar sabendo da capacidade de cada um daqueles jogadores. A gente já falou aqui do elenco, né? Carrick, Fletcher, Van Persie, Rooney, o próprio Chicharito ainda estava lá, que era uma peça importante para buscar resultado, inclusive. A zaga era muito boa com Ferdinand e Vidic, por mais que eles já tivessem passado dos 30, eles eram seguros, o próprio Evra. Então, não batia o que o time podia apresentar e o que estava apresentando com o comando do Moyes. O outro ponto positivo que a gente pode falar do Moyes, que depois nem acabou vingando, mas foi a chegada do Januzaj. Se tiver um tempinho para falar aí dele, né? Ele estreia aí com 18 anos,
Inclusive, quando ele estreou, todo mundo ficou falando da nacionalidade que ele poderia escolher defender, Inglaterra, Bósnia, Bélgica, no final ele acabou sendo belga mesmo. Mas ele estreia e no jogo seguinte, se eu não me engano, contra o Sunderland, o United sai perdendo e um garoto de 18 anos, você tem um time campeão, e um garoto de 18 anos precisa entrar para virar o jogo contra o Sunderland. Ele acaba fazendo 2 gols e é talvez um dos jogos mais memoráveis dessa era do Moyes no Manchester United. E já aproveitando para falar do Everton, se eu não me engano, o último jogo do David Moyes com o Manchester United foi contra o próprio Everton, ou seja, o clube que ele treinava antes da gente, e ele perdeu por 2-0, ou seja, tipo assim, meio que escrachou tudo. Tipo assim, olha, meu amigo, você não consegue lidar nem com a máquina que você criou. Parabéns, muito boa sorte, mas aqui não é o seu caminho, né? Foi isso mesmo, foi um 2-0 no Goodson Park, o último jogo do David Moyes, depois ele é demitido do cargo. Inclusive o Everton nessa temporada fica à frente do Manchester United por 8 pontos. O Everton fica em quinto e o Manchester United em sétimo, pela primeira vez em 300 trilhões de anos que o Manchester United não se classifica para uma competição europeia. Então, assim, de novo, o nível de exigência subiu muito para o Moyes, ele não conseguiu acompanhar, acho que nunca se provou depois, nunca teve capacidade para ser isso. Tanto que depois que ele sai do Manchester United, em 2014, ele vai para a Real Sociedad e também é um dos piores técnicos da Real Sociedad na história recente. Vai para o West Ham e antes de fazer essa campanha boa que ele fez em 2021, 2022, ele faz uma campanha muito ruim também. Teve passagem pelo Sunderland, que culminou em rebaixamento para a Championship. Então, a gente percebe que realmente ele não era o nome ideal para ser o substituto do Alex Ferguson, por mais difícil que fosse assumir esse cargo. E ele se provou, não só no Manchester United, que ele não tem a capacidade de ser um técnico de elite. Ressalva essa última temporada aí do West Ham, mas a gente está vendo agora, em 2022-23, que parece que o encanto acabou, né? O West Ham está lutando contra o rebaixamento. Não, e é importante a gente dizer que, por exemplo, o Lingard estava numa fase individual brilhante. A gente tinha um Rice ali em extrema crescente, um Souček dominador, um dos principais meias da Premier League, assim, muito pouco falado. A gente tinha uma estrutura ali já muito válida para ele conseguir usufruir. E é isso, né? A gente está falando de um cara que não se provou nem em outra liga, nem em outro país, nem em outro clube. Então a gente consegue imaginar que talvez dar outra chance para ele seria em vão, porque não é que ele não cumpriu todas as nossas expectativas. Ele não cumpriu nenhuma. Então a gente está falando de um cara que tinha um time campeão e muito competitivo, e a única coisa que ele conseguiu ganhar foi a Supercopa da Inglaterra, e isso porque ele já estava lá. Exatamente, exato. Contra o Wigan. Porque se ele precisasse ganhar alguma coisa para estar na Supercopa da Inglaterra, meu amigo, a gente ia demorar. Só para mensurar um pouquinho para vocês, como treinador, até hoje, o David Moyes tem 2 títulos. Um com o Preston North End, que foi de 99 a 2000, ele ganhou a terceira, né, divisão da Inglaterra, e essa Supercopa com o United. Então, tipo assim, hoje em dia já não é mais tão comum, né, Gui? Mas eu acredito que você vai lembrar comigo que era rotina a gente ganhar a Supercopa. Eu, Sim. pelo menos, tenho muita lembrança da galera com aquele pratão daquele troféu estranho. Era bem comum, porque o United ganhava praticamente todo ano a Premier League, né? Um ano sim, um ano não. Então a gente sempre estava lá disputando a Community Shield na abertura da temporada. Foi o que aconteceu com o Moyes, né? O United campeão em 2012, 2013 da Premier. Pegou o Wigan, que tinha ganho do Manchester City. Lembro muito bem desse dia, quando o Wigan ganha de 1-0 do City na final da FA Cup. Um dia muito feliz, inclusive. E aí acontece essa Community Shield, primeiro jogo do Moyes, ganha de 2-0, e assim, o Wigan estava na segunda divisão, um time com um gap também bem distante para a realidade do que era o Manchester United. Ali parecia que poderia dar certo, mas na sequência a gente viu que não, e é um título assim que nem dá para contar, porque foi um jogo contra um time que estava decadente, que era o Wigan, por mais que tivesse ganhado a FA Cup, né? Mas era um time bem inferior, de segunda divisão, e não dá para a gente considerar.
pode falar que, nossa, ele tem pelo menos um título pelo Manchester United, né? E o Solskjaer nenhum, mas o desempenho assim do time na temporada não foi condizente do que a gente esperava, e do que realmente ele, como técnico, poderia oferecer. Nem no Everton ele tinha um estilo de jogo, entre aspas, bonito, né? Bonito, apesar de estar nos olhos de quem vê, mas era um jogo muito mais físico do Everton, né? Com Carroll, inclusive Arteta estava no time do Everton. Um jogo muito mais Fellaini, né, velho? Isso, perfeito. É a perfeita definição. Era um jogo muito mais Fellaini do que algo sequer próximo do que o Ferguson tinha mostrado nos anos anteriores. Então, realmente, por mais que a gente tivesse expectativa de um treinador promissor que veio do Everton, elas não se confirmaram e talvez lá no fundo a gente sabia que elas não iam se confirmar mesmo. É isso, né? Então, como vocês puderam ouvir, a gente não gosta muito do David Moyes e a gente tem quase certeza que podemos garantir que vocês também não gostariam. Então, eu aproveito para falar que a gente está encerrando esse episódio aqui. Quero agradecer muito ao Gui por topar vir falar desse problemaço que foi essa temporada, o caos completo. Eu acho que só o Rangnick conseguiu me estressar tanto e me frustrar tanto, assim. E eu acho que com o David Moyes só não foi pior porque eu era mais jovem, porque se eu já fosse cavalo velho naquela época, eu ia ficar completamente maluco da cabeça. Imagina, tipo assim, o cara estragou um time campeão, né? Dá para falar isso, infelizmente. Mas enfim, é isso. Passou, graças a Deus já não tá mais com a gente. Gui, quero agradecer muito a sua disponibilidade, quero que você divulgue aí suas redes sociais, seus projetos, fale um pouquinho aí do que vem, do que vai, e espero que você volte aí em algum outro episódio para a gente falar de coisa muito mais saudável. Falar de coisa feliz, né? Por favor. Quem sabe um título de Carabao Cup aí no final da Tá temporada, chegando, né? hein? Tá chegando. É jogo difícil contra o Newcastle. Mas muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Gosto muito do que você faz. Assim, não te conheço pessoalmente, mas te considero um amigo nas redes sociais, assim, e apoio muito esse projeto. Então, por favor, pessoal que está ouvindo, continue ouvindo, porque o Lucas é muito bom, tem um potencial muito grande aí para ser o maior influencer do Manchester United aqui no Brasil. Inclusive, acho que não existe nenhum. Então, como não existe nenhum, já te coloco como maior influencer do Manchester United aqui no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Minhas redes sociais é @GuiRodelli, no Twitter, se eu não me engano, G e o R maiúsculos. E no Instagram, se quiserem seguir também, é Gui Rodelli. Projetos pessoais. Estava escrevendo textos no Medium, mas infelizmente eu não tenho mais tempo. Caso sobre tempo, eu retomo esse projeto aí de textos para continuar falando do Manchester United, porque é uma coisa que eu gosto bastante. Nas redes sociais, a mesma coisa, é só Manchester United. Então, se quiserem acompanhar aí, o pessoal da RDTT estão convidados também. Muito obrigado e espero aparecer mais vezes. Com certeza vai aparecer. E galera, só para reforçar aqui, o Guilherme sabe muito, então ele tem uma visão tática ali, ele tem toda uma compreensão de jogo que às vezes falta a gente, principalmente naquela questão do nervosismo. Então, quando a gente acha que o cara só está entregando o colete, na verdade ele está tentando uma tática ali. Quando a gente acha que um jogador está muito sumido, ele na verdade está cumprindo um papel tático ali. Então sigam o Gui, os textos dele são praticamente poesias, porque são muito bem escritos, sou fã de carteirinha, é um dos grandes referenciais para eu estar trazendo conteúdo para vocês aqui, galera. Quero agradecer você que ouviu até aqui, parabéns pela coragem, muitos minutos de David Moyes na sua vida, mas eu espero que você tenha se divertido. Coitados, pelo menos eu acredito que foram menos minutos para a vida deles, ouvintes, do que para a nossa, então eles já saem ganhando. Mas é isso, gente. Tá terminando mais um episódio do podcast Vai United. Muito obrigado. Sigam o Vai United no Instagram, @vai.united. Me sigam no Twitter, @lucasasvel. E caso você queira entrar no grupo do WhatsApp do Manchester, tamo lá também. É só pedir em alguma dessas duas redes sociais que eu envio o link. É isso, galera. Valeu. Até mais.